consegue acreditar que a tua vida não é só comprar alguma coisa aqui na terra, não é só dar um passeio? Irmãos, tem algo a mais. Sabe, talvez muitas pessoas estão buscando uma felicidade que jamais terão. Porque às vezes a gente pensa, eu vou estar feliz quando eu tiver o carro, eu vou estar feliz quando eu tiver a casa nova, eu vou estar feliz quando meus filhos estiverem bem, eu vou estar feliz quando eu estiver saudável. Aí um dia tu tem o carro, mas não tem saúde, um dia tu tem saúde, mas o filho não está bem, outro dia o filho está bem, mas não tem um bom emprego. Sempre vai ter alguma coisa que essa terra vai te roubar. Pastor, então como que eu faço? Tu tem que resolver teu coração. Tu tem que resolver teu coração. Como que tu vai resolver? Descansa no Senhor Jesus, na sua palavra. É a única forma. Senão você vai correr uma vida inteira atrás do vento. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero trazer hoje uma meditação para a tua vida muito importante. Então agora eu quero falar acerca do fim. Só deixa eu abrir aqui as aulas. A última aula foi sobre a entrega da coroa, vocês lembram isso? Mas hoje eu quero falar novamente sobre a entrega da coroa, só que agora parte 2. Parte 2. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração para eu estar ministrando isso para a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 4, verso 10, diz assim: os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Existe um lugar para nós entregarmos as nossas coroas, o nosso governo. Amém? Diante do Senhor, nós devemos entregar o governo. Agora, como que você entrega e por que você entrega o governo para o Senhor? Você entrega porque você quer viver com Ele. Entregar o governo para o Senhor é adorar o Senhor. Entregar o governo ao Senhor é adorar o Senhor. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Existe um lugar espiritual para você habitar, que é na presença de Deus. Esse lugar espiritual, ele está ligado com algo que você entrega e algo que você recebe do Pai. É uma posição espiritual na tua consciência, na tua mente. Agora, é impossível você entrar nesse lugar se você não entender o porquê que você nasceu. E se você quer entender detalhadamente, compre o livro do Rick Warren, Um Propósito, Uma Vida com Propósito, que você vai entender muito bem o porquê que tu nasceu. Ô Gui, dá uma regulada no som, Gui, tá horrível o som aí. Tá aqui, ó. Eu tentei, mas eu não consigo daqui de cima, tá um eco, tá um negócio desagradável. E o que acontece? O Senhor, Ele criou Adão, e aqui é que eu quero que você observe. O Senhor criou você para adorá-lo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra e tudo que nela há. Amém? Se você ler o livro de Gênesis, você vai ler dizendo assim, ó: e Deus disse para o mar, façam-se os animais das águas. E ali os animais foram feitos. Que a terra deu os seus animais terrestres, que a terra deu os seus frutos, que haja isso, que haja aquilo. Quando Deus criou e disse que faça a terra os animais, Ele deu uma palavra para vir, ser formado na terra. Agora, se um animal que é da terra vai para a água e não voltar para a terra, ele morre. Se um animal que é da água ir para a terra, se um peixe que foi formado pela água ir para a terra, ele morre. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a terra formou. Se o fruto é arrancado da árvore, ele morre, porque ele tem que estar ligado com a terra. Se não tiver ligado com a terra, morre. Mas quando Deus fez o homem, Ele não disse isso. Quando Deus fez o homem, Ele falou assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor tirou o homem de dentro dele. E olha que interessante, que muitas pessoas não observam. Deus é homem ou mulher? Deus é homem, né?
Só que quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua semelhança, macho e fêmea o fez. Ai, ai, ai. E agora? A Bíblia diz assim, ó: e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. O homem é macho e fêmea. Pastor, explica isso. Eu não sei explicar. Eu sei que a imagem do homem e da mulher está em Deus. Ah, pastor, eu não aceito isso. Então lê a Bíblia. Lá em Gênesis 1:26, está lá, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus fez o homem à sua imagem. A sua imagem Deus fez o homem. Homem e mulher criou o homem. Então você foi criado em Deus. Pastor, o que isso significa? Que se a terra fez os animais, eles são desligados da terra, eles morrem. Se a terra deu os frutos, e se eles forem desligados da terra, eles morrem. Você foi feito por Deus. Se você for desligado de Deus, você morre. Você compreende isso? Então, quando o Senhor te fez, Ele te fez de uma forma que, se você não estiver ligado nele, tu morre. Pastor, mas Adão demorou quase 1 milênio para morrer. Mas ele morreu. E enquanto ele estava em Deus, ele não morria. O que eu estou querendo dizer para ti aqui? Se a tua vida não estiver ligado com propósito, e tu não der o teu governo para ele, tu não vai ter propósito de vida. Eu não sei se tu está entendendo o que eu estou falando. Talvez se o povo entendesse, a gente não teria mais espaço na igreja. Porque nós não temos propósito de vida se não for o Senhor. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Bom, agora como que Deus fez Adão para adorar a Ele? Alguém tenta me dizer como que Adão adorava a Deus? Como que Adão se ligava com Deus? Através do quê? Do quê? Cuidando do jardim, porque Deus mandou. Quando Adão se entregou e se rendeu a Deus totalmente, era rendido a Deus, e quem estava falando com a Vitória esses dias, ontem, hoje, sei lá, sobre rendição. Quando Deus fez o homem era rendido a Deus. Presta atenção nisso. E o homem trabalhava para Deus, e Adão adorava a Deus com a sua obediência. Aí Deus falou para ele lá em Gênesis 2,16, ele falou assim, do dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Come de tudo, Adão, faz de tudo, só não come dessa árvore. Deus deixa ali então uma ordem, e ele fala, multiplica. Deixa eu te falar uma coisa, o homem deixou de multiplicar para desobedecer a Deus? Não. Sabe por quê? Porque é impossível o homem deixar de multiplicar. Ele vai multiplicar o bem ou o mal. Qual que era a única coisa que o homem tinha que obedecer a Deus por decisão? Só uma decisão Adão tinha que tomar: não comer do fruto. O resto era natural. A única decisão que você tem que ter na tua vida não é sobre o que você vai fazer, porque você vai fazer. É sobre o que você está comendo. É sobre o que você muitas vezes não vai conseguir controlar o impulso pecaminoso, mas você consegue controlar o que você vai comer ou não. Como você está comendo da palavra de vida que eu estou dando essa noite. Mas agora, Deus ele coloca Adão para adorar a Deus. Agora eu te faço uma pergunta. A Bíblia fala que Adão adorava a Deus cantando? A Bíblia fala isso? Eu suspeito que ele cantava, mas não fala isso. O primeiro momento que fala acerca de instrumento da Bíblia é em Gênesis 4. Lá no verso 21, que diz assim, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Gente, lá em Gênesis, depois da queda, foi o primeiro momento em que se fala de música, de adoração. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Adão adorava a Deus como? Se não falava de música, mas apontava que ele era um adorador. Que ele adorava a Deus até cair. É o serviço. Adão, guarda isso, irmão, no teu coração, para que mude a tua mentalidade de uma vez por todas. Ah, tem um adorador que gravou um clipe. Não, querido, um músico gravou um clipe. Se ele é adorador, depende se ele está servindo a Deus ou não. Porque músico que cria música bonita, mas é para viver do dinheiro dela e não para Deus, não é adorador, é músico, é artista. Tem outro nome. Adoração é servir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma igreja, eu conheço muitas igrejas, sabe quantas que eu conheço que tem muitos servos? Pouquíssimas. Talvez uma, e olhe lá para duas. Pessoas que servem de verdade. A igreja Coa, irmãos, eu conheço igreja de 5.000 membros, de 3.000 membros, de 2.000 membros, de 500 membros. Nenhuma eu conheço que serve como a igreja Coa. Não conheço. E se você conhece, eu não estou falando para nosso orgulho. Eu estou falando porque existe uma revelação nessa igreja sobre servir. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as igrejas hoje não estão mais servindo? Por que às vezes Satanás tenta fazer você não querer mais servir a igreja? Porque ele está tentando te tirar do lugar de adoração. O que é cantar música? O que é cantar música aqui em cima? É adoração? Não, querido, é serviço. Eu tanjo, flauta e harpa. O que é limpar o chão? É serviço. Se você serve no Coa Café, se você serve no audiovisual, se você serve cantando ou pregando, é a mesma coisa. É serviço. Nada mais do que serviço. Só que tem pessoas que acham que quando a gente está aqui cantando é que é o verdadeiro adorador. Eu só sou adorador se eu tiver um dia aqui cantando. É mentira. Adão não fala que ele cantou e ele era um adorador. Por quê? Por que ele era um adorador? Porque ele servia a Deus. A palavra adoração em todo o livro de Deuteronômio e Levítico era serviço. Os levitas não eram os que cantavam. Os levitas eram os que montavam o tabernáculo. Uau! Mas eles também cantavam. Eles eram os primeiros a morrer. Olha aí, Éder. Os que mais trabalhavam. Só que os que mais tinham revelação da glória de Deus. Eles eram aqueles escolhidos para representar a Deus. Uau! Então, quando você não entende o que é adoração, você não vive com Deus. E se você não vive com Deus, você morre. E o que é adoração, pastor? É quando eu entrego o meu governo para Deus e falo, a partir de hoje eu vou servir. A partir de hoje eu vou servir intensamente. Irmãos, eu fui para a África e eu tentei tocar violão lá na África. Eles ficavam tudo parados me olhando assim, ó. Eu pensei, meu Deus do céu, parece que a minha adoração não sobe. Mas é porque eles são acostumados com tambor, não com instrumento de corda. Daqui a pouco chegou um rapazinho lá e só fez assim, ó, tum, tum. Eles já começaram. E começaram a pular. E eles ficam horas pulando. Se tiver tambor, porque é cultura deles. Aí, pastor, tu deixou de adorar? Não, querido, eu fui adorar limpando, servindo, conversando, batizando. Eu fui adorar de outro jeito, já que a minha música não ia funcionar. Se eu dependesse de ser músico lá para ser adorador, eu estava pego. Porque eu não sabia tocar o tambor. Até trouxe um para casa para ver se eu treino antes de ir para lá de novo. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Existe uma geração de crianças no Kids sendo tocada. Só que às vezes, sabe por que a gente larga a mão do Kids, irmãos?
Porque a gente não entendeu o que é adoração. Adoração não é cantar em cima de um palco. Adoração é se render àquilo que o Senhor aponta. Sabe por que tem muitas pessoas que vêm tocar, tocam um acorde de violão? Eu nunca esqueço quantas vigílias eu falei, eu acho que isso ontem ou antes de ontem, hoje para o Vitor, não sei. Quantas vigílias que o Vitor tocou e a glória de Deus nos batizou, irmãos. Só que muitas vezes os músicos estavam cansados, porque eles já tinham servido outras coisas, tinham dado aula, tinham feito não sei o que, tinham cuidado não sei do que. Só que é esse serviço que é a verdadeira adoração. Aí quando o cara para e abre a boca, ele pode estar até meio desafinado, mas Jesus vem. Porque adoração não é música, adoração é serviço. Quanto mais tu serve, mais tu adora. Quando a gente limpa um ar, uma lâmpada, o chão, quando a gente cuida dos nossos filhos lá em casa, quando a gente dá homeschooling, quando a gente... é adoração. Porque Deus mandou fazer tudo isso. Quando nós servimos bem as pessoas, tem pessoas que acham que pode entrar na igreja sem cumprimentar ninguém, subir no palco e cantar, achando que ele adorou. Não adorou, porque a primeira coisa que a Bíblia diz é: ósculos santos, entre e beije as pessoas e abrace elas. Eu falo isso pro Guilherme, eu falo: Guilherme, tu é um adorador, né? O Guilherme veio lá da Velha Grande, ele não gostava de cumprimentar, ele botava uma touca assim. E eu lembro a primeira vez que o Guilherme foi num culto com a gente, minha esposa chegou: amor, será que aquele rapazinho era usuário? Eu falei: olha, o olho dele estava vermelho, mas eu acho que ele estava chorando. E a esposa dele, aquela mocinha meio queimada, tu viste quando ela abriu a boca, a glória de Deus apareceu, era a Vitória. Irmãos, a gente tem, sabe? E aí agora o Guilherme chega sorrindo, ó, deve estar sorrindo agora. Ele chega sorrindo, ele chega abraçando, porque se tu não abraça, tu não adora, porque Deus mandou tu abraçar. Não é ser músico. Então, querido, se você não adorar a Deus, tu morre. A tua vida não tem sentido. Não importa se tu vai viver 30, 50, 70, 90 anos, importa se a tua vida adora ou não adora a Deus. Porque se tu não adorar a Deus, não importa o que tu vai ter. Agora, se tu adorar a Deus, tudo que tu tiver na tua mão vai valer a pena. O meu tablet é muito importante porque eu adoro a Deus. Senão ele não ia valer nada. Ia ser um portal de pornografia, provavelmente. Irmãos, a adoração é um lugar espiritual. Agora, preste atenção, eu vou avançar. Em Lucas 22, 39, a adoração então é servir a Deus naquilo que Ele direciona. Amém? Tudo que tu faz debaixo da direção divina é adoração. Bom, agora, o lugar espiritual da adoração não é no sentimento, é na convicção. Jesus falou assim, ó: chegará o tempo em que o Pai levantará adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Pastor, por que você está falando sobre adoração? Porque se tu não adorar a Deus, tu não chega no fim. Porque tu se torna igual àquilo que tu adora. A Bíblia diz que aquilo que tu crê, aquilo que tu idolatra, tu se torna semelhante. Por isso que as pessoas que adoram os ídolos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Por isso que pessoas que adoram Netflix, os jogos, os lazeres, eu não estou falando de não poder ver, eu estou falando de adorar, dedicar a vida para isso. A empresa se torna semelhante ao espírito que rege tudo isso, que é o espírito do lazer e do prazer a qualquer custo. Na verdade, muitas vezes a gente fala que o homossexual dá problema para a sociedade, mas ele está querendo usar do corpo dele iniquamente, assim como a gente faz o nosso corpo inflamar todinho, passando o dia inteiro na frente da TV no sofá. Você sabia que se tu passa mais de 4 horas sentado, teu corpo já começa a inflamar? Tu também está usando ele iniquamente. A diferença é que um homossexual usa de outra forma. Se você não se posicionar na justiça, tu não adora a Deus. A gente fala mal, tem tanta gente gorda falando mal de homossexual e não percebe que engordar e agredir o seu corpo
com gordura é o mesmo pecado que você usar seu corpo de forma injusta no sexo. Eu estou falando sobre adoração, gente. Adoração é você ser justo com aquilo que Deus te ordena. Cuide do teu corpo, cuide da tua mente, seja saudável, não seja acelerado. Cuide do corpo de Cristo através da comunhão. Então, queridos, a adoração é um lugar de convicção, é decisão. Deixa eu te falar, é impossível, guarda esse conceito, tu adorar a Deus, é impossível tu adorar a Deus e agradar o teu corpo ao mesmo tempo. É impossível, porque Deus vai te levar para a melhor performance que tu pode chegar nessa terra, se tu andar com Ele. Jesus vivia no deserto sem desfalecer. Imagina como Jesus não era. Teve uma pessoa que eu a considero como amiga, na verdade ela é uma deputada, que ela não acredita que Jesus era parrudo, forte, mas ele era. Ninguém aguenta o deserto. Podem falar o que quiser, eu quero saber um homem que consegue ficar 40 dias no deserto. Cuida do teu corpo, adore a Deus através disso, cuide com o que você come, cuide com o que você assiste. Agora olha que interessante, quando nós temos um fruto na nossa frente, delicioso para comer, é o momento que tu vai expor se tu adora ou não adora a Deus. Em Lucas capítulo 22, 39, esse é meu exemplo de adoração. Diz assim: então saiu Jesus segundo o seu hábito para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ele dizendo para os apóstolos assim, gente, fiquem em oração aí, porque eu estou oprimido demais. E vocês não caem em tentação, que é desfalecer. O que era a tentação? Era não seguir a ordem dele, fica acordado comigo. Para vocês não dormir, vigia, ora. Bom, se pondo de joelho, orava dizendo: Pai, se queres afastar de mim este cálice, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os discípulos e os achou dormindo em tristeza. Guarda isso daí, tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Gente, deixa eu te falar sobre isso aqui, para te falar sobre adoração. O Senhor Jesus, ele estava adorando o Pai, sabe como? Ele dobrou o joelho e ele estava tendo uma luta interna. Sabe qual que era essa luta? Era uma luta espiritual. Tinha algo dentro dele dizendo assim, não vai para a cruz. Não decida pela cruz. Não escolha a cruz. Eles não merecem o teu perdão. Eles são malditos. Eles irão te matar. Segue a tua vida, compra o teu carro, vai para a tua casa e não adora esse Deus, porque essa adoração não vale a pena, ele quer te matar, ele está mandando tu subir numa cruz. Que loucura! Jesus tinha que decidir naquele momento. Ele tinha que decidir, irmãos. Ele tinha que falar: eu decido. Mas ele não aguentava. Ele estava suando gota de sangue. Ele estava em agonia. Ele falou: Pai, afaste o cálice da tua ira, Pai, eu não mereço isso. E aí o Senhor, em silêncio, e Ele mesmo responde: todavia, seja feita a tua vontade. O verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador vai sentir dor. Sabe, eu fico impressionado com a resiliência desses jovens que estão aqui.
Pessoas que andam comigo 2, 3 anos aqui, os mais velhos também, e não desistem. Tem muitas pessoas, né? Quantas? Talvez aqui dentro tenha, eu não lembro, mas que entrou, por exemplo, no Ministério da Comunicação da igreja, e quando começou a ver as coisas ficar violentas, fala: ai pastor, eu não aguento, eu prefiro sair. E eu deixo sair. Claro, eu não controlo a vida de ninguém. Só que talvez tu não percebeu que era uma opressão infernal querendo te tirar da adoração. Quantas vezes talvez o Júnior quis largar o Famintos por dentro, ou o Luiz quis largar a tenda, né, Luiz? Mais de ano ele falando: pastor, eu não consigo, eu acho que eu quero largar. Quantas vezes ele falou: eu acho que não é para mim. E agora nós vamos estar fundando uma escola da tenda de Davi. Aleluia! Nasceu hoje esse nome, nasceu hoje pelo Luiz, porque ele está estudando todos os dias. Só que ele teve que passar por um momento em que ele teve que decidir adorar, irmãos. Está entendendo o que Deus está te falando? Os discípulos dormiram por causa da tristeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: quantas vezes tu já dormiu por causa de tristeza? Eu já dormi várias, irmãos, de chegar o momento assim: ai, quer saber, cara, eu quero dormir. Aí eu chego, o pastor e falo: pastor, não estou bem, deixa eu dormir. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo, eu só quero dormir. Eu só não quero fazer nada. Mas é porque tem uma grande tentação. Porque tem alguma coisa dizendo assim, ó: o que que tu está fazendo da tua vida adorando esse Deus? Veja a água para mim, por favor. O que que tu estás fazendo da tua vida se tu não adora o Senhor? Sabe, tem uma voz que ela tenta te esmagar e ela vai tentar fazer isso. E está aqui, ó: eles estavam tristes, dormindo de tristeza. Por que estáis dormindo? Jesus diz: orem. Sabe o que Jesus estava falando? Passe tempo na presença de Deus. Passe tempo na presença de Deus para suportar a decisão. Irmãos, nós não vamos ter vontade de servir a Deus no momento que a nossa alma berrar. Nós não vamos ter vontade de cantar no altar no momento que a nossa alma berrar. Só que a diferença, Luiz, é qual decisão tu vai tomar. Talvez tu pode ceder, ou talvez tu pode falar: pai, todavia, faça em mim a tua vontade. A verdadeira adoração é por convicção, é por submissão. A música faz parte disso. Os músicos aqui são trabalhadores, obreiros. O audiovisual, o pastor, nós somos só tudo obreiro. Mas a verdadeira adoração, ela é aquele momento que tu fala assim: ó Senhor, eu não largo a tua presença por nada. Se for limpando o banheiro, é lá que eu vou estar, mas eu vou fazer a tua obra. Eu vou permanecer na tua obra, porque eu te adoro. Não é um carro, não é uma doença, não é uma carreira, não é um casamento, não é uma amizade, nada vai me roubar da tua presença. Então o que o Senhor está falando essa noite é: se tu não entregar a tua coroa, tu não vai estar na sala do trono. E entregar a coroa, depois que ele entregou a coroa, ele entregou o governo. A adoração começa pela entrega do governo da tua vida. Depois que tu entregou o governo, vem o verso 11 de Apocalipse 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Primeiro, entrega a coroa e depois diga o quanto ele é grande. A música vem depois da adoração. A música vem depois da adoração. A adoração, ela sobe antes de tu cantar. Quando tu está cantando é porque tu já está adorando. Se tu não adorar a Deus, tu não tem conexão com Ele. Por quê?
Porque se tu não adorar a Deus, você não vai desejar as leis e o espírito dele. Pastor, mas e se eu não adorar a Deus, o que acontece comigo? Você vai adorar outra coisa. Por quê? Porque nós somos feitos para adorar. Assim como o peixe foi feito para a água, você foi feito para ter contato com uma divindade. Agora, qual tu escolhe ter? Ah, pastor, mas eu quero seguir a minha vida naquilo que eu penso. Tu pode seguir, querido, mas tu não vai estar servindo Deus que nos dá vida. Sabe, se tudo, Billy Graham, ele fala assim, ó, se tudo que está escrito aqui é uma mentira, vai viver tua vida. Agora, se o que tiver escrito aqui for verdade, adore ao Senhor porque é o melhor caminho. Não vale a pena ficar longe dele. Nós temos que perceber o que Deus está falando para a gente. Sabe por que às vezes a gente começa a desanimar e dormir no Getsemane, quando a gente está suando gota de sangue? É porque a gente está lidando com grandes guerras espirituais. Não é fácil, irmãos. Quando você sabe que tu podia ter uma casa na praia, um carro zero, tu podia estar provando de luxos, de bons móveis feitos sob medida, mas no fim das contas, você está em lugares áridos, servindo um propósito maior. Para você decidir isso, a incerteza, talvez eu tenha algo maior, financeiramente falando, talvez não. Talvez quando eu tiver, Deus vai me pedir. Só que essa incerteza vale a pena quando tu tens uma certeza que tu estás conectado com algo maior do que essa terra. Porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe dela. Adorar a Deus vale mais a pena do que qualquer outra coisa. E tu só adora através do serviço. Muitas pessoas acham que a Vitória cantando aqui adora mais do que a Camila vendendo um salgado para você matar tua fome no final do culto, mas isso não é verdade. Muitas pessoas acham que um político adora menos a Deus do que um pastor. Isso não é verdade. Desde que o político esteja lá mandado por Deus. José foi um adorador. Daniel foi um adorador, sendo político. Então nós temos que entender, José de Arimateia foi um adorador. Nós temos que entender o lugar que o Senhor está nos chamando. Por quê? Se Jesus não tivesse permanecido na obediência, ele não cumpriria o propósito e não ressuscitaria. Eu estou falando acerca do fim. Se você não permanecer na obediência até o fim, você não cumpre o propósito. E você não estará com o Senhor. Então talvez hoje é o nosso dia de falar assim, ó, Senhor, eu estou suando gota de sangue, eu estou me sentindo esmagado, parece que tudo perdeu o sentido, densas trevas me rodeiam. Todavia, eu decido seguir a tua palavra e fazer aquilo que é justo aos teus olhos. Eu vou te servir aonde quer que eu estiver, porque eu quero ser um adorador. São 7 pilares do caráter de Cristo. Um dos principais é o serviço. Sirva a Deus com todo o teu coração, porque assim tu vai se tornar igual ao teu Senhor, um servo. Um dia o pastor José falou assim, ó, Marco, teu nome, inclusive hoje ele saiu do hospital, amém? Glória a Deus, né? E tá bem, ele tá muito bem. Ele falou assim, ó, Marco, teu nome não é Marco, teu nome é Marcos, porque tu és um servo, tu quer servir. Irmãos, e quando eu estava lá no QG de Brasília, eu ajudava, eu fazia café o tempo todo e fritava ovo para todo mundo o tempo todo. Só não cortava laranja porque eu não sabia. Eu só sei cortar assim e assim, eu não sei descascar a laranja. Mas o resto, irmãos, eu mantinha tudo lá, só para ter o prazer de servir. Sabe, talvez o Senhor está nos levando para um lugar para nós entendermos o que é servir um rei. Aproveita, irmãos, pega o que tem na tua mão. Ah, pastor, mas parece que não tem sentido, eu sei. Porque quando vem a opressão maligna, parece que tudo que tu faz não tem mais sentido, porque tu perde a linha do propósito. Mas quando tu volta a ver o grande Deus que tu serve, tu
vale a pena adorá-lo através da submissão e do serviço. Deus está te chamando para esse lugar. Tem dias que tu vai ser submisso se tu estiver lá soldando uma placa, ou pintando uma parede, ou limpando um ar-condicionado, ou guiando uma equipe, ou atendendo num salão. Tem dia que você vai ser submisso se você estiver lá na tenda de oração orando. Tem dia que vai ser se você ir para o parque com os teus filhos. Ser submisso e adorar a Deus está ligado com tu fazer aquilo que Ele ensina a fazer. Pastor, como que eu vou viver isso? Larga as tuas coroas, deixa ser tocado e deixa o Espírito Santo te guiar. Em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estou voltando. Fecha os teus olhos. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, nós te adoramos nesse lugar. Tu és a essência, Senhor, da adoração. A tua integridade, a tua obediência, o teu serviço, a tua submissão é a essência da adoração. Nos colocamos diante da tua presença, debaixo dessa palavra extraordinária, e pedimos: nos leve a entregar o nosso governo, nos leve a nos submeter à tua glória, a não largar o caminho da vida, a não largar as coisas que tu colocaste em nossas mãos. Se nós caminharmos nas veredas desse mundo, morreremos certamente. Todavia, se nós te adorarmos, teremos vida eterna, Senhor. E nós queremos te adorar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar fazendo o último ato de adoração, que é a oferta. A oferta na Bíblia, irmãos. Levítico passa o livro inteiro explicando como devemos ofertar. Não seja uma oferta manca, seja o melhor, o primeiro da tua renda, seja feito com qualidade, para que nós possamos continuar a obra do Senhor. Muitas pessoas, estão pagando o som, fizeram seus votos, ainda assim na nossa conta faltou mais ou menos uns 4.000, que a igreja está cobrindo, mas nós vamos conseguir, amém? Está pago, a gente usou todo o dinheiro que nós tínhamos, mas está pago. E vamos continuar sustentando essa obra através da oferta, dos dízimos, para honrar o nome do Senhor. Que Deus te use nessa oferta em nome de Jesus. Eu só não oferto quando eu prego, irmãos, porque eu oferto aqui a minha vida, mas toda vez que eu estou sentado ali ouvindo alguém pregar, eu oferto no solo. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua glória, pela tua graça, pelo teu poder. Que cada adorador aqui nessa noite que está lançando a sua semente de adoração venha receber 30, 60 e 100 vezes mais segundo o coração proposto nessa oferta. Aqueles que estão dizimando,
Repreenda o devorador, aqueles que estão primiciando transbordos dos lagares. Venha multiplicar sementeiro, o extraordinário, o sobrenatural. E obrigado pela igreja que está posicionada, Senhor. Obrigado pelos filhos que estão nos vendo via vídeo porque não puderam estar aqui. Abençoe-os sobremaneira na oferta que eles estarão fazendo também. Nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podem trazer as vossas ofertas. Que Deus os abençoe, os encha de graça, de glória, de poder, de unção, e que tu venhas vencer cada gigante que se levantar na tua vida essa semana. Que tu venha internalizar a palavra de Deus e tirar do vosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a tua mente seja cativa à obediência a Cristo e Ele resplandeça o rosto sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.